Som. Boa noite, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Hoje é dia das mães, né? Amém? Que Deus abençoe cada mãe aqui. Que Deus venha derramar toda a sorte de bênção sobre a vida de cada mãe. Eu não tenho mais a minha, né? Tudo tem um limite na vida da gente, né? E chegou no limite da minha mãe. Ela se foi. Mas é uma data assim muito especial, né? Eu desejo que todas as mães venham ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? E a minha esposa não é minha mãe, ela é minha esposa, né? Tem marido que chama de mãe, né? Não, ela é minha esposa. Então não tem nada a ver. Mãe é aquela que nos criou. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo do 11 ao 18. Quando encontraram, diga amém. A palavra do Senhor diz: porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornai filhas minhas, idem-vos embora, e já muito velha sou para ter marido. Quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido, e eu ainda tivesse filho, esperá-los, até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis, porém, se tornardes marido, não filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. No 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me istes, para que deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, na tua presença eu te louvo, te agradeço, Pai, por essa palavra. Pedimos a ti, Senhor Deus, o teu refrigério, a tua graça, a tua paz sobre as nossas vidas. É um dia tão especial, Senhor Deus, onde muitos filhos, eles presentearam as suas mães, mas o que adianta só lembrar do dia de hoje e esquecer o amanhã? Pedimos a Ti, então, Senhor Deus, que, como foi Ruth com Noemi, Pai, que nós pedimos que os filhos venham ser, na verdade, obedientes às suas mães. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, Pai, porque o Senhor está no controle, está na direção de todas as coisas. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, Deus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu coloquei como tema, eu gosto de dar tema em todas as nossas mensagens, e eu coloquei: qual é, ou melhor, qual está sendo o seu momento difícil? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: qual está sendo o seu momento difícil? Qual dificuldade que você está passando ou está tendo? Qual o problema que você está vivendo? Olha para ele e pergunta: qual o problema? Que dificuldade que você está vivendo? A vida de Ruth e Noemi é uma história de determinação, de perseverança e fidelidade. Eu quero que você repita comigo: determinação, perseverança e fidelidade, né? Nós estamos vivendo o ano da fidelidade. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Quando as circunstâncias elas são difíceis, eu preciso ser uma pessoa determinada, perseverante e fiel. Repita comigo: determinada, perseverante e fiel. E aí nós começamos a entender essa história dessa mulher chamada Ruth, dessa mulher chamada Noemi. Noemi era uma mulher feliz por estar casada com um marido chamado Elimeleque, e por ter 2 filhos,
Noemi e sua família saíram de Belém, da cidade da região de Judá, e foram para Moabe, por causa da fome. E ali naquela terra, a sua família, eles começaram a prosperar e a vencer. Mas as circunstâncias da nossa vida vêm. Parece que quando nós estamos vencendo, quando nós estamos conquistando, de repente surgem as dificuldades. E quando surgem as dificuldades, a tendência da pessoa é querer parar. A tendência da pessoa é querer desistir. E eu pego essa história, eu começo a ver que essa mulher, ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para ficar, ela tinha tudo para ser uma pessoa desanimada, porque a Bíblia diz assim, que ela perdeu quem? Ela perdeu o seu marido. Depois ela perde os seus 2 filhos. E aí vem a crise financeira na vida dela. Mas era uma mulher que conhecia Deus. Repita comigo, ela conhecia Deus. Ela tinha intimidade com Deus. E ela só foi para Moabe porque eles estavam vivendo um tempo de crise em Judá. Alguns estudiosos dizem que aquele período que ela estava vivendo era o período de Gideão. Era o período onde os amalequitas eles atacavam, onde na verdade o povo necessitava ali de alimento. E seu esposo, de uma forma sábia, falou assim: vamos todos para Moabe. E eles foram para uma terra estranha. Quem conhece a história dos moabitas entende o que eu estou falando. E aí eles vão para aquela terra estranha. Em Moabe, Noemi vivenciou 3 momentos difíceis. E é sobre esses 3 momentos difíceis que eu quero falar para você hoje. Repita comigo: 3 momentos difíceis que poderiam ter abalado a vida daquela mulher, poderia ter destruído a vida daquela mulher. Mas a Bíblia diz que quem confia no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Quantos entendem isso? Quantas mães... Hoje eu passei ali na porta da FEBEM de manhã cedo, e eu vi uma fila de mãe para visitar os seus filhos. Quantas mães não queriam estarem ali com seus filhos, mas eles não, ali no cárcere. Foi uma opção que eles fizeram. A minha mãe tinha um defeito muito grande com ela, irmãos. Eu amava a minha mãe, mas eu não sei se era pela cultura dela. Quando você chegava em casa, ela falava assim: vocês só me dão problema. É uma coisa dos antigos, irmãos. Falava: mãe, que tipo de problema que nós damos para a senhora? Vocês me aborrecem muito. E aquilo ali muitas vezes nos magoavam. Eu não sei quem tem uma mãe igual a minha, mas a minha mãe, nessa época você dava presente para ela, ela falava assim: para que e por que você está me dando presente? Quem tem a mãe assim? Amém. Deve ser cultura. Amém. Está na cabeça da pessoa. Parece que você está dando ali por obrigação. E presente é sinal de amor, é sinal de consideração, irmãos. Quando entende essas coisas, diga amém. Estava na cabeça dela, mas como ia tirar isso da cabeça de uma pessoa com quase 80 anos? Eu não preciso disso. Mas quando ela falava isso, não é que ela não queria aceitar aquele presente, é porque mãe, ela se preocupa. Então na cabeça dela estava: opa, se você me dá esse presente, vai fazer falta para você amanhã. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Isso é coração de mãe, irmãos. Coração de mãe não dá para entender. E essa mulher chamada Noemi, ela tinha o coração de mãe. Olha que interessante. Ela passou por 3 momentos difíceis que poderiam ter o quê? Abalado a sua vida. Mas mesmo com esses 3 momentos difíceis, ela se tornou inabalável. Ela se tornou fiel. Ela permaneceu intacta. Ela permaneceu com os olhos, com visão. Ela permaneceu sabendo que tinha um Deus que no momento certo entraria
com a solução do seu problema. Quando você entende isso, diga amém. E ela tinha 3 momentos difíceis. O primeiro dela, Noemi perde o seu marido. A perda do cônjuge é muito difícil, irmãos. Já falei isso em púlpito e vou repetir. Se eu for na frente, se a pastora Leia, e ela tem respaldo bíblico para isso, se ela quiser se casar novamente, pô, fica na paz. Eu fiz uma opção comigo. Se ela for na minha frente, eu vou sair pregando o evangelho em toda parte do planeta, irmãos. E eu não quero me casar mais. Opção que eu fiz. Isso aí foi eu e Deus, numa intimidade. E ela sabe disso. Falei, você pode ter a tua vida, não tem problema, porque você tem respaldo bíblico para isso. Eu não. Eu vou me dedicar 100% à obra de Deus. Amém? Então, Noemi, na verdade, ela teve a perda do seu marido. Em Ruth 1:3, não precisa colocar. E ali ela ficou o quê? Numa situação difícil, porque naquele período a mulher não tinha credibilidade na sociedade. E ali ela fica sem rumo. Ela perdeu seu esposo e tendo que criar ainda sozinho os seus 2 filhos. Noemi era uma mulher de fibra. Repita comigo, Noemi era uma mulher de fibra. Pois ela enfrentou como viúva a criação de seus filhos. Quantas mulheres estão viúvas, meu irmão? E na verdade querem dar tiro para tudo quanto é lado, porque já entram no desespero e querem casar de novo. E o apóstolo Paulo, ele diz: as mulheres que se tornam viúva com menos de 60, que se casem para não pecar. E com mais de 60 anos, elas passam a se casar com Deus. Mas hoje é um tal de velha assanhada incrível, meu irmão. O cara nem ficou gelado ainda, já é um fogo desgraçado, irmãos. E às vezes dentro da igreja. Ah, pastor, ele morreu, graças a Deus. Eu posso arrumar outro? Não, irmã. A irmã, uma vez, ela chegou para mim e falou: pastor, eu estou gostando de uma pessoa, eu quero morar com ele. Eu falei: não, você não tem que morar, você tem que casar com ele. Morar? Quer avacalhar? Não, pastor, mas eu preciso conhecê-lo antes. Minha irmã, você é uma velha, vai conhecer? Casa. Mas a pessoa, ela quer viver aquele ritmo de vida de uma forma normal, igual vive o mundo, irmãos. Na igreja é diferente. Você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. E essa mulher, ela conhecia isso. E aí ela não se entrega às dificuldades, mas confiando em Deus, ela supera todas as dificuldades, irmãos. Então, no primeiro momento da perda, ela venceu a dificuldade de ter perdido o esposo. Segundo, Noemi perde os seus filhos. Ela perde o marido, depois ela perde os seus filhos. E aí naquele período, que ela já tinha perdido o seu marido, ela vem perder os seus filhos, porque ela tinha foco. Quando a mulher, ela perde o filho, ela tem foco nos filhos. Em casa nós somos uma família grande. E eu lembro quando meu pai faleceu, meu pai sentava na cabeceira, bem na cabeça da mesa. E eu, como caçula, eu tinha uma vontade incrível de sentar naquele lugar, porque eu sou do tempo que o peito do frango era do pai. O peito, aquela parte do frango mais bonita. O bife mais bonito era do pai. E os irmãos iam casando, e eu queria chegar na frente. E eu lembro que meu pai, ele sentava bem na cabeceira da mesa, e depois sentava aquele esquadrão, aquele bando, né? Quando meu pai faleceu, um dia eu sentei naquela cadeira, e minha mãe falou assim:
Você já está preparado para sentar nessa cadeira? Falei, eu estou. Porque eu aprendi tudo o que ele me ensinou. Quantos entendem isso? Eu lembro que meu filho era pequeno uma vez, ele falou, pai, um dia eu vou sentar nessa cadeira. Hoje ele já pode sentar nessa cadeira. Quantos entendem isso? Diga amém. A nossa vida é assim, irmãos. E aí essa mulher, ela tinha já arquitetado, eu perdi meu marido, mas eu invisto nos meus filhos agora, eu acredito que eles vão dar certo. Eu imagino que após a morte do seu marido, Noemi transferiu seus sonhos e realizações para os seus 2 filhos. Sem marido, Noemi trabalhava o quê? De uma forma, sabe, sem parar, para vencer e crescer. E eles queriam que aqueles jovens eles se tornassem homens, adultos. Tempo depois, irmãos, acontece essa tragédia. Noemi vê os seus filhos morrerem. Com a morte dos seus 2 filhos, Noemi viu muito dos seus sonhos morrer. Toca no teu irmão e fala assim: não permita que a morte tire os teus sonhos. Não permita que a morte tire os teus sonhos. Esses caras sabem que eu ando aqui, irmão. Não sei porque que eles colocam essas coisas aqui na minha frente. É para me deixar nervoso. Não é verdade? Foi o Moabe. Cadê o Moabe? E aí, meu irmão, presta bem atenção. Aquela tragédia não podia machucar aquela mulher. O que toda mãe espera é viver para que na velhice os filhos possam enterrá-la e não os pais enterrar os seus filhos. Porém, é terrível e triste uma mãe viver para ver os seus filhos morrerem. Mas uma mulher de Deus não desiste. Fala para o teu irmão: uma mulher de Deus não desiste. Mulher de Deus não pode desistir, meu irmão. A verdadeira mãe, ela tem que acreditar que seu filho vai ser o melhor filho. Hoje tem algumas crianças aqui para apresentar. E quando eu apresento uma criança, eu profetizo na vida daquela criança que ela jamais vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Volto a repetir, passei ali em frente à FEBEM, vejo aquelas mães com uma sacola. Por que que eles optaram? Pastor, eles não tiveram talvez o ambiente que eles foram criados, sei lá. Não, irmãos. As crianças, elas têm que voltar a ser obedientes aos seus pais. A geração de hoje é uma geração rebelde, que eles chamam de geração X e Y. Uma geração desgovernada. Uma geração débil mental. Uma geração cheia de problema. Uma geração que não respeita os mais velhos. Uma geração que na verdade não gosta de trabalhar e não para emprego. São estudos que falam isso, irmãos. Eu tenho uma raiva quando a pessoa fala assim: tirei 10 na prova. Isso é obrigação, cara. Eu passei de ano. Ô pateta, é obrigação isso aí. Se é um ciclo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, se você ficou no sexto, você repetiu, você foi incompetente. Mas estudo no melhor colégio. No meu tempo não tinha município, era estadual só. Eu estudei no estado, meu irmão. Agora é uma frescura, não, tem que fazer inglês, tem que estudar, fazer não sei o quê, que o colégio é isso aqui. Meu irmão,
para não saber escrever no Facebook, para não saber mandar um e-mail. Fala pro cara, sabe o que é o Outlook? Não sei, Outlook. Eu sei que é um tal de WhatsApp. Geração que bloqueia. E quando a Bíblia diz que nós temos que ensinar o caminho que os filhos devem andar, é porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: ô estranho, faça o teu filho chorar hoje, para que ele não faça você chorar amanhã. Faça o filho chorar hoje. Quem é do tempo da bofetada aqui, irmãos? Só a velha guarda aqui, ó. Minha mãe tinha uma mira na bofetada, cara. Ela não errava. Eu não sei porque que ensinou em bofetada. Eu vou pesquisar no Google qualquer dia. E ela não errava, meu. Eu estudei num colégio, no Marcílio Dia. Tinha uma abençoada chamada Dona Calcilda. Alguém dessa época, hein? Quem é uns veteranos? Meu irmão, aquela mulher era prima de primeiro grau do capeta. A garotada que morava no colégio ali na Rua da Base, que era um filho ali dos sargentos, eles sempre tinham uma certa mordomia, né, Marcão? E a Dona Cacilda puxou a orelha de um daqueles. Ela tinha uma habilidade, irmão. Eu lembro daquela mulher, até do brinco lilás que ela usava. Aí foi um garoto lá, sabe falar com o pai dele. A Dona Cacilda bateu. E naquela época a aeronáutica tinha uma credibilidade incrível. Foi lá falar com ela. Não tem força nenhuma, irmãos. Sabe por que ela falava assim? Aqui eu ensino verdadeiros homens. Hoje vai uma professora fazer isso. Tenho pena dos professores. Chegava na minha casa: mãe, me jogaram apagador. Ah, jogou por quê? Seu safado. Sim. Dona Natalina, irmão, usava um coque que parecia a mulher do Simpson. Era tabuada. Eu lá no fundo, que eu era meio maloqueiro, eu sentava lá no fundo. Cara, eu não soube falar tabuada, ela arremessou. Só deu tempo de me abaixar. Ela falou: vem aqui, safado. Eu vou nada, meu irmão. Tomar com apagador. Vocês entendem essas coisas, irmãos? Pega a geração de quem tem mais de 45, 50, 50 e pouco, e vê como que é essa geração. Geração com estabilidade, geração que já tem a sua casa própria, geração diferente. Mas eu profetizo que a geração com menos de 45 vai conseguir também, em nome de Jesus. É só nós não aceitarmos o que o mundo vem oferecendo. É só eu entender que eu preciso obedecer. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, e teus anos o quê? Se multiplicarão em algumas versões, e serão acrescentados em outras versões. Em algumas versões você vai ser bem sucedido. Honra teu pai e tua mãe. Teu pai não é teu amigo não, cara. Tua mãe não é tua amiga não. Teu pai é teu pai e tua mãe é tua mãe. Porque amigo, a gente tem liberdade, folga. E a liberdade na cabeça do ser humano ele confunde com a libertinagem. Quando você tem isso, diga amém. Teu pai é teu pai. Pai, eu posso fazer isso. Pai, eu devo fazer. Irmãos, os meus filhos só foram dirigir depois que eles foram habilitados. Deixa eu ligar o carro. Um cara que só anda no bendito telefone quer dirigir? Não, irmão, só depois que é habilitado. Senão teu filho está em pecado e você está em pecado ao quadrado. Eu estou ficando entusiasmado, hein? Com a morte dos seus 2 filhos, Noemi viu muitos dos seus sonhos morrerem. Mas ela era uma mulher que conhecia Deus.
E quem conhece a Deus não desiste. Eu profetizo sobre você, mãe. Eu profetizo sobre você, pai. Não desiste. Não desiste, porque um dia você vai ver teu filho pregando aqui. A minha mãe, ela falava umas coisas assim para mim, meia louca, né? E eu acho que eu nunca fui meio normal. E ela falava assim: como que você é pastor, meu? Porque na igreja que ela, sabe, que ela frequentava, os pastores, eles eram bonitinhos. Mas Deus, Ele nos quer desse jeito. Deus, Ele te quer desse jeito, cara. Deus, Ele quer te usar do jeito que você é. Olha o cabelo do outro lá, coisa linda ali. É um corte meio louco, cara. Mas Deus, Ele quer usar desse jeito. Não fica querendo arrumar forma. Ah, eu quero me... Não, irmãos. Não perca a tua identidade. Não perca o teu DNA. Como você entende isso? Diga amém. Noemi era uma mulher de Deus. Noemi não se entregou a uma depressão. Noemi não se entregou aos sentimentos negativos de destruição. Pastor, meu filho está nas drogas. Vem segunda-feira aqui orar, irmãos, que teu filho vai ser liberto em nome de Jesus. Pastor, o meu filho quer se separar. Vem aqui orar, que ele não vai se separar. Pastor, meu filho está desempregado. Vem aqui orar, que Deus vai abrir as portas de emprego. Mas você fica nesse processo depressivo, assistindo lá a Bandeirante ou a Record, que é só desgraça, ou depois a Globo, que é só prostituição, e não consegue abrir a Bíblia, não consegue ler a história de uma mulher dessa, de uma mulher que na verdade foi vencedora, de uma mulher que nos deixa, meu irmão, até hoje os judeus, eles lêem o livro de Ruth. Até hoje os judeus, eles se posicionam no que conta essa história. Porque sabe quem foi essa mulher? Foi bisavó de Davi. Até hoje os judeus, eles leem. Eles entendem que quando você tem um Deus, você não pode desistir. Sentimentos de destruição, sentimentos negativos, de depressão, não pode te abalar. Existem duas doenças que estão na moda: a depressão e o imperativo. Eu sou imperativo, sabia, irmãos? Sabia? Eu sou imperativo. A minha filha de vez em quando fala isso para mim. Pô, parece imperativo, pai. Irmão, se tiver de fazer isso, eu faço, ó. Sou imperativo. Imperatividade não é doença. Imperatividade é você, é o seguinte: descarregar aquela carga que está dentro de você, aquela carga positiva, irmãos. E você precisa descarregar. Vai correr numa praia, vai para uma academia, vai gastar energia para ver se você vai ter algum grau de imperatividade. Aí dia das mães, aí teu filho vem com uma flor, aí você, pô, para que flor? Teu filho vem com tênis, pô, para que tênis? Aí teu filho vai ficando um garoto depressivo, porque ele não quer aquela resposta. Quantas mães ingratas não existem, irmãos? Eu não gosto de receber presente, eu não gosto. Eu tenho vergonha de receber presente. Mas quando me dá, eu me alegro. Eu sou normal. Agora teu filho te dá algo, por que isso? Qual a necessidade? Não é porque os teus pais, eles pensavam dessa forma, que você, um ser humano do século 21, tem que pensar desse jeito também. Quando teu filho vem te dar um presente, fala assim: eu te amo, eu me alegro porque você está me presenteando. Sabe o que é isso? Graça, 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 graça.
eu comecei a questionar. Eu fui para o Guarujá umas 9 horas da manhã hoje, né, para o centro. Eu comecei a questionar por que aqueles pais estavam ali. Talvez muitos não exortaram os seus filhos na hora que era para exortar. Talvez muitos não corrigiram com a vara, como diz a palavra. Talvez muitos chegaram em casa, os seus filhos com um tênis diferente, e falaram: quem te deu esse tênis? Por que você está com um relógio se eu nunca te dei relógio? E não é o lugar onde eles moram, é quem o criou. Quantos entendem isso? Eu já falei aqui na igreja, irmãos. Com 12, 13 anos de idade, enfiava minha carteira de trabalho no bolso, ia em loja no centro da cidade, bolsa me procurar emprego. Isso aí não era um dia, 2 dias não, irmãos, era direto. Ia lá no centro da cidade procurar emprego. Eu e mais 3, 4 amigos. Não sabia nem andar na cidade direito, que uma vez eu lembro que fui chamado para fazer um trabalho dos Jogos Pan-Americanos. E nós tínhamos que ir lá na tribuna. A tribuna era pequenininha na época. Tinha os 2 jornais aqui em Santos. Era a cidade de Santos e a tribuna. E me falaram assim: pega lá no pente o jornal. Eu falei: o que é pente, irmãos? Pega no pente o jornal, da época. E eu fui pegar lá um jornal da época de 1969 para fazer um trabalho dos Jogos Pan-Americanos. Hoje você incentiva teu filho a pesquisar no Google, dar um copy-paste e fazer o trabalho. Sabe quem vai ser teu filho? Um péssimo engenheiro, um péssimo advogado. Começa a ensinar teu filho, irmãos. Começa a direcionar teu filho. Porque existe uma palavra profética para essa geração. Na minha Bíblia, na tua Bíblia, está dizendo que os jovens profetizarão. Vim num seminário agora com a minha esposa, cheguei na sexta-feira. Sabe quem pregou para a gente? Garotos, crianças, jovens de 19, 18 anos. Um médico, né, Léa, que não devia ter nem 30 anos. E a esposa dele, ele médico e ela advogada. Estão indo para onde? Para a África. Nós fomos orar por eles. A igreja toda levantando as mãos. Para a África. Médico. O outro com 2 filhos pequenos. Um quase de colo e outro pouquinho. Indo para o Senegal, não foi isso? Indo para o Senegal. Jovens, crianças, que entenderam o verdadeiro id que está escrito em Mateus, e de empregar a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de falar do Alex que está ali. Fui no Barro Branco ver esse cara, Esse cara me fez chorar. É que eu ando de Ray-Ban, então quando eu choro eu estou de Ray-Ban, irmão. O outro garoto lá, com 17 anos, que eu acho que é da turma dele, né? Foi o mais jovem da turma. Garoto, nem pelo tem. Me fez chorar, irmãos. Sabe por quê? Porque existe aqueles que não vão se dobrar para esse demônio, para esse Satanás desse século. Eu creio, irmãos, na juventude de hoje, mas eu também preciso crer nos pais que façam a diferença. Mãe, com que roupa a tua filha está saindo de casa? Qual o tamanho da calcinha que tu compra para tua filha? Porque ela não trabalha, é você que compra. Qual o tamanho do sutiã que você compra para tua filha? Qual o tamanho? Tua filha usa 36 e você compra 30 para ela vestir? Como que eu quero uma geração abençoada se eu não ensino eles a serem abençoados? Como é que eu quero uma geração de profeta
Se eu estou ensinando a minha filha a namorar, a beijar. No meu tempo, quando você viu uma noiva de branco, era sinal de pureza. Hoje, pessoas que casam 10, 15, 30, 40, 50, 60 vezes se casam de branco, porque virou moda. Quantos entendem essas coisas? Eu não estou revoltado, irmãos. Eu fico triste. Sabe por quê? Hoje é um dia que as mães deveriam estar se orgulhando dos seus filhos. Se a minha mãe estivesse viva, eu tenho certeza que ela estaria orgulhosa de mim. Amém? Bom, eu quero que você repita comigo. Voltar não é sinal de derrota, e sim muitas vezes de sabedoria. Noemi, ela teve que voltar. No versículo 1:6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela poderia muito bem ficar em Moabe, mas ela chegou para as suas duas noras e falou assim: não adianta, ficam na terra de vocês. Eu não tenho mais condição de dar filho para vocês. Eu preciso voltar para minha terra. Porque a Bíblia diz que ela lembrou do seu Deus. Mãe, você está lembrando do teu Deus? Você ora pelo teu filho? Você ora pela tua filha? Você acorda de manhã, coloca as mãos sobre ela e fala assim: Deus te abençoe? Eu não gosto de falar o que eu vou falar aqui agora, que eu me emociono, irmãos. Mas que falta que eu sinto de pedir a bênção para o meu pai e para minha mãe. Vocês não fazem ideia, irmãos. Eu pegava o telefone antes de trabalhar: a benção, mãe, a benção, pai. Deus que te abençoe. Ia dormir: a benção, mãe, a benção, pai. Vou na casa dos meus tios até hoje: a benção, tio, benção, tio. Deus que te abençoe. Depois de tanto tempo dentro da igreja, eu descobri o que era essa benção. Você pode me ajudar, Lé, no que o pastor ali nos ensinou? Tu lembra de cabeça? A benção que libera? Depois a minha esposa vai lembrar, ela tem a cabeça melhor que a minha, né? O pastor Ari, ele falou pra gente: irmãos, quando você libera essa benção, que o pai libera a benção, aleluia. Aí eu entendi. Porque esse é, sabe, o motivo dessa geração ser menos abençoada. Sabe por quê? Hoje, pô, vem aqui, filho. Vai trabalhar? Não é assim? Sou pai moderno. Vamos lá, filho. Vai pro colégio? Vai nessa mesmo. Pega todo mundo. Pega até o diabo. Ah, irmãos. Minha geração, Deus que te abençoe. Vai com Deus. Veja com quem você anda. Não anda com qualquer um, hein? Ó, cuidado. Número 3. O terceiro momento difícil na vida de Noemi foi a velhice. Repita comigo: velhice. Neste momento, ela não tendo mais marido, filhos, não tendo mais saúde e nem vitalidade, era outro grande problema para Noemi. Neste momento, foi que os seus recursos financeiros acabaram, que a situação, sem marido, sem filhos, sem a possibilidade de casar novamente, por causa da idade avançada e sem dinheiro. Mas você acha que Noemi desistiu e se entregou? Noemi não desistiu e nem se entregou, irmãos. Ela não permitiu que a tristeza e o desânimo tomasse conta dela. Ei, minha irmã, preste atenção. Não permita que o desânimo tome conta da tua vida.
Pastor, meu marido não vem para a igreja. Ele virá. Minha esposa não vem. Ela virá. Meu filho não vem. Ele virá. Porque a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É a Bíblia que diz, não sou eu. É a Bíblia que fala isso e eu preciso crer naquilo que eu prego. Foi na hora da crise que Noemi manteve vida a lembrança no Senhor. Mantenha viva a lembrança no Senhor, irmãos. Em Ruth 1,6, o que diz? Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na hora da terra ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Preste atenção nessa palavra. Jamais faltará o alimento na tua mesa. Sirva ao Senhor, seja obediente ao Senhor, e jamais vai faltar o alimento na tua mesa. Ela acreditava nisso. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, ela conhecia a Bíblia, ela conhecia o Antigo Testamento. Diz: por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido? Presta atenção. Está com dificuldade hoje? Está com problema na tua família? O Senhor, com o seu braço estendido, vai te resgatar de onde você está e vai te trazer para perto dele. Braço estendido, irmãos. Com o braço curto é o Emerson, né? Eu não chego a lugar nenhum. Tenho braço curto. Agora com o braço estendido, o braço do Otto, eu vou lá embaixo e trago para perto de mim. Quantos entendem essas coisas? Fala para o teu irmão assim, nessa noite: o Senhor vai estender o seu braço para te resgatar, irmão. Eu creio nisso. Não sei se você crê, eu creio. Aí vem a virada na vida de Noemi. Noemi não foi esquecida por Deus. Ruth, sua nora, foi levantada por Deus para ajudar Noemi. Ruth deixou sua família, sua terra, e adotou a cultura, a religião de Noemi e do seu povo. Olha que interessante, irmãos. Aquela mulher era tão temente a Deus que ela conseguiu contaminar a sua nora. Quem você está contaminando? Quem você está contaminando? Ela conseguiu contaminar. Ela conseguiu, sabe? Aquela mulher, ela era uma moabita. Ela servia a outros deuses. Ruth, na cultura deles, serviu outros deuses. Mas aí ela começa a andar com Noemi. E aí o que acontece, meu irmão? Presta bem atenção. Quando eu sou bênção, eu contamino as pessoas a serem bênçãos também. Sabe o que aconteceu com Orfa? Ela voltou para Moabe. Ela voltou. Sabe por quê, irmãos? Servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é falar não para o pecado. Servir a Deus é só focar a Deus. Servir a Deus é ser obediente. Servir a Deus é matar o teu eu. Servir a Deus não é viver uma vida de expectativa, mas é viver uma vida de esperança. Servir a Deus é tomar o teu cajado, meu irmão, e falar: a minha família pertence a ti, Senhor. A minha família pertence a ti. A minha família pertence a ti. A minha família pertence a ti. Irmãos, eu estava em Águas de Lindóia. O meu filho estava lá, o povo sabe, comigo. E meu filho teve que fazer alguns exames, sabe, lá em São Paulo. E quando ele falou que ele precisava ir em São Paulo, meu coração começou a bater forte. Falei: não vou deixar meu filho sozinho para São Paulo. Nem que eu falte esse dia, mas eu vou levar meu filho em São Paulo. Eu saí de Águas de Lindóia, dão 2 horas e meia até São Paulo.
fui em São Paulo com ele, esperei ele fazer todos os exames. Nós saímos de São Paulo às 5 horas para voltar para Águas de Lindóia de novo. E aí no caminho a gente batendo papo. Esse cara não é meu filho, ele é meu genro. Eu já fiz isso com ele. Sabe por quê? Porque eu sei que um dia eles vão estar fazendo por outra pessoa. Porque o que você planta, você colhe. E eu comecei a questionar, eu falei, Senhor, por que isso? Quando eu cheguei lá no quarto do hotel, eu falei para minha esposa, falei, eu fiz porque é o nosso filho. O que você está fazendo pela tua família, meu? O que você está fazendo pelo teu filho, pela tua filha? Quem você é hoje é quem ele será amanhã. Quem você é hoje é o que ele será amanhã. Ruth deixou sua família e a sua terra, adotou a cultura e a religião de Noemi e do seu povo. Noemi não tinha materialmente nada para oferecer a Ruth, mas Ruth se tornou sua aliada fiel. Mas em Noemi e Ruth vemos eu vejo um grande exemplo de bom relacionamento que Ruth tinha com a sua sogra. Tinha o quê? Tinha também um grande sentimento de amizade e devoção. Irmãos, ontem estava conversando com a mãe da irmã ali. Nós estávamos falando dos tempos antigos. E ela falou assim para mim: as pessoas eram muito mais amigas antigamente. Irmãos, a gente ia para o colégio, fazia uma via sacra, passava na casa. Você saía da tua casa sozinho, quando chegava na porta do colégio tinha 10, 12 contigo. As bicicletas pareciam até bicicleta de circo. Ia 2, 3, 4 numa bicicleta só. Era amizade, irmãos. Eu tenho amigos de infância que eu sei o nome deles e a data de nascimento deles. Nome completo. E hoje? Oi, amiga. Ei. Ô Fê. Ô Fá. Ô Fi. Pega aqui, meu. Uma frescura incrível. Ma. Mi. Mó. Mu. Meu tempo tu chamava o cara de, sabe, pelo apelido, e não tinha bullying não, meu irmão. Agora é bullying. Eu nunca gostei de colocar muito apelido nas pessoas, irmãos. Essa é a intriga da oposição, irmão. Hoje em dia você coloca um apelido. Eu no meio dos pastores, eles dizem que eu faço bullying com eles. Mas não é, eu vejo coisas que as pessoas não veem. É como eu desenhava, irmãos. Tem pessoa que parece uma caricatura e eu já quero desenhar a pessoa. E só dá um... Entendeu? Mas hoje em dia é bullying. Hoje em dia é isso, aquilo, outro. Aí vem aquelas amizades. Ah, amor, fê, fala nada. Fala nada. Mas Ruth não era assim, irmãos. Ruth, ela tinha uma afeição por Noemi. Ruth era uma mulher fiel. Ela conhecia bem os valores de fidelidade. Irmãos, no meu tempo, você podia dar um soco no nariz do cara. À tarde ele era teu amigo. Nem que ele te pegasse distraído de boa, sabe, depois. Mas ele era teu amigo. Brigava mesmo, você era mão, caía na vala. À noite o cara estava contigo. Não tinha traição.
Não tinha fofoca, irmãos. As fofoqueiras que existiam, todas elas eram conhecidas. Hoje em dia é difícil não conhecer. Ou melhor, é mais fácil conhecer as fofoqueiras. Na rua que eu morava tinha 2 fofoqueiras. Duas fofoqueiras. E a rua toda conhecia. Ó, se liga aqui, eu não vou dar o nome aqui, que o filho de uma delas é pastor agora, tá? Ó, fulana tá na rua, irmão. Deve ter alguma fofoca quentinha. Todo mundo, a rua toda sabia. Hoje em dia eu não sei se você faz fofoca da minha vida. Fala pro teu irmão, até fofoqueiro de plantão, agente secreto, fofoqueiro. E a gente não sabe. Naquela época a gente sabia quem eram os fofoqueiros. Hoje a gente não sabe. Ruth tinha fidelidade. Olha para o teu irmão, irmãos. Vê um louvor aqui, por favor, vai. Olha para o teu irmão. Fala assim: você quer desistir? Você acredita que a sua família pode ser a melhor? Você acredita? Você acredita que teu esposo vai estar um dia aqui pregando aqui no meu lugar? Você acredita que a tua esposa pode ser uma líder de intercessão um dia? Você acredita? Você acredita? Você acredita que a tua família é a melhor família? Você acredita nisso, irmãos? Você acredita nisso? Você quer desistir para quê? Você quer desistir ou acreditar que a sua família pode ser a melhor família do Guarujá? Quem desiste é covarde. Desistir é para covarde. Noemi, ela não desistiu. Ela só voltou direcionada pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que tinha um Deus que entraria com uma providência na vida dela. Quantos entendem isso? E aí Ruth diz à sua sogra, lá no capítulo 1:16: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que palavra, irmãos, é uma palavra de responsabilidade. Eu vou mudar o nome desse cara, o nome dele é Moabe, tá? E é Moabe de verdade. Eu chegar para o Moabe e falar: Moabe, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que você ali pousares, eu pousarei. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Sabe o que essa mulher faz? Ela fala assim: Senhor, eu estou sendo obediente. Eu tenho certeza que as bênçãos virão sobre a minha vida. É isso que ela está falando. Porque qual o valor da fidelidade? A fidelidade de Ruth e de Noemi, e o Deus de Noemi, é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Há filhos que abandonam idosos em asilos, em lares, que deixam de assisti-lo na sua velhice, e Ruth não fez nada disso. Eu queria ter meu pai e a minha mãe. Meu pai estaria com 98 anos de idade agora, se estivesse vivo. Eu queria ter, irmãos, eu dou um valor para a pessoa de idade que você não faz ideia. Meu tempo tinha uma gíria chamada: ô velho, vem aqui.
E uma vez meu pai falou para mim: eu não estou velho, eu estou usado com mais experiência. E ali naquele momento eu comecei a ver como é bom você ouvir os mais velhos. Como é bom você respeitar os mais velhos. Como é bom. Como é bom você poder abraçar os mais velhos. E nesse país chamado Brasil, o mais velho, ou os mais velhos, não tem credibilidade. Não são reconhecidos. São desrespeitados. Aonde era para ser totalmente o inverso. O que está acontecendo, irmãos? Quando Noemi, ela insiste para Ruth voltar para a sua família, Ruth abre o coração. Não me insistes para que te deixe e me abrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A fidelidade atrai fidelidade, o amor atrai amor, a confiança atrai confiança, irmãos. Você imagina se todos nós nos amássemos de verdade? Você já imaginou isso? Se todos nós nos amássemos verdadeiramente? Mas amar de verdade, irmão. Amor ágape, amor incondicional, amor que eu não estou vendo sexo, amor sem barreira, amor que eu não estou vendo se é rico ou pobre, preto ou branco, amor incondicional. Já pensou se nós nos amássemos? Essa mulher, ela fez isso. A fidelidade dela atraiu fidelidade. E aí vem o valor da generosidade. Ruth fica conhecida pelo seu exemplo de ser generosa. E aí ela conhece um homem rico chamado Boaz. E pela sua generosidade, pela sua fidelidade, ela casa-se com Boaz. E sabe quem ela se torna? Bisavó de Davi. Se você pegar a genealogia de Jesus, no livro de Mateus, você vai ver o nome de Ruth lá. Sabe por quê? Porque ela foi obediente. Seja obediente, e você vai ver essas cadeiras que estão vazias, com os teus parentes, com os teus filhos, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua nora, com a tua sogra, com os teus netos. A fidelidade nos leva a isso. Samuel já diz: melhor obedecer do que sacrificar. É melhor se posicionar. Sabe por quê? Olha para o teu irmão e fala assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Todos nós somos famílias. Todos nós. Se tu chora, eu choro contigo. Se tu se alegra, eu me alegro contigo. Foi isso que ela disse, irmãos. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. E aí vem sobre Ruth a prosperidade e bênçãos de Deus. 4:13 diz lá: assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição
e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o nome do Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, ou seja, o seu nome afamado em Israel. Quando eu estou posicionado com Deus, por mais que se levante o inimigo, por mais que falem de você, você vai ser sempre lembrado como canal de bênção. É só uma questão de me posicionar, irmão. É só uma questão de eu entender que Deus me chamou. Deus me chamou. Eu não tenho vergonha de falar que sou pastor. Eu não tenho vergonha. Eu posso falar que eu sou um empresário, eu posso falar que sou um administrador, eu posso falar que sou um químico, mas não, quando perguntam qual é a sua profissão, eu sou pastor. Eu sou pastor. Eu não posso negar o meu chamado, eu sou pastor. O diabo querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, eu sou pastor. E não tenho vergonha de colocar minha cara, meu irmão, aonde for, eu sou pastor. Quantos entendem isso? Diga amém. E eu te pergunto, quem é você? Quem é você? Você tem medo de falar? Eu sou crente. Minha esposa teve uma crise de bronquite devido à baixa temperatura lá em Águas. E nós tivemos que ir lá na Santa Casa, que não tem pronto-socorro lá. E nosso convênio não cobre lá. E uma mulher mal encarada, deselegante, já tinha me atendido mal antes, porque eu desci primeiro. Ela falou assim: qual a sua religião? Qual a sua religião? Dá vontade de falar, sabe o que? Coloca aí: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do grande eu sou, aquele que está fazendo você respirar agora. Minha esposa falou assim: eu sou protestante. Como algumas pessoas poderiam falar, eu sou espírita, eu sou católica. Mas as pessoas parecem que elas querem nos afrontar. E por que elas querem nos afrontar? Porque nós não estamos fazendo o papel que fez Ruth: ser fiel ao Deus que nos chamou. Quer bênção de Deus? Seja fiel. Quer ver tua família aqui? Seja fiel. E sabe o que você vai falar? O meu Deus é o teu Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Com essa palavra, irmãos, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não vou te chamar para orar aqui à frente, mas eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, confessando